Ontem eu trouxe um vídeo comentando a respeito dos 6 wrestlers que saíram tretados com a WWE. E como prometi no começo desse vídeo, eu vou trazer a parte 2, mais 6 wrestlers que saíram tretados com a WWE. Antes de começar, claro, gostaria de vocês deixarem seu like no vídeo. E se você não no canal, se inscreva. Para abrir a lista eu vou trazer Cody Rhodes. Cody Rhodes, que em sua primeira passagem na WWE, chegou sendo um cara que parecia ser promissor. Até porque Cody Rhodes é filho de uma lenda, que no caso é o saudoso Dusty Rhodes. Só que Cody Rhodes em sua primeira passagem foi um cara somente midcard para as tags. E como se não bastasse, sua primeira passagem terminou ele fazendo uma gimmick de Stardust, que basicamente era o irmão do Goldust, só que apaixonado por estrelas. E daí Cody Rhodes sai da WWE e lá faz diversas declarações dizendo que a WWE tinha acabado com ele, que é isso, que é aquilo e tudo mais. E aí Cody Rhodes roda diversas empresas, passa pelo Japão, passa pela Ring of Honor, e daí ele acaba indo para também a rival da WWE, que ele ajuda a fundar, que no caso é a All Elite Wrestling. E nessa mesma empresa ele faz questão que, inclusive, em um dos primeiros episódios dessa companhia, ele ir lá e quebrar o trono do Triple H. Só que depois de anos, Cody Rhodes acaba por voltar da WWE, porque adivinha, o bolso acabou pesando. Trazendo uma dupla, eu vou trazer aqui o Revival, que também é conhecido hoje como FTR por muitos. Mas o Revival era até que tinha um grande futuro no main roster, até porque foi considerado por muitos como uma das melhores tags técnicas da história do NXT. O FTR fez grandes combates lendários do NXT, principalmente com tags como o American Alpha e o DIY. Porém acontece que o Revival, logo após chegar no main roster, um dos membros acaba sofrendo lesão. E logo depois que esse membro volta de lesão, o outro acaba lesionando. Isso que já mata um pouco de hype deles, e mais adiante eles acabam sendo mal utilizados. Em muitos momentos sendo utilizados como capachos e nunca utilizados como caras para estarem no topo das tags. E como se não bastasse, a WWE queria torná-los palhaços, literalmente palhaços mesmo, com roupas e tudo. E foi esse estopim para eles poderem acabar deixando a companhia e irem mais adiante para a rival, a All Elite Wrestling, que, diga de passagem, acabou tornando eles Triple Champion de tags, e fora que também eles foram 2 vezes já campeões de tags da All Elite. Trazendo no feminino, eu coloquei aqui a Ember Moon. A Ember Moon, que teve seu auge na WWE em sua primeira passagem, onde na época a gente tinha como nome de topo da divisão feminina do NXT a Asuka. Só que aí logo depois da Asuka deixar o NXT, a Ember Moon logo se tornou campeã, e foi aí que ela teve seu auge. Porém, logo após a Ember Moon ir para o main roster, o personagem dela acaba não indo para frente. Não é à toa que a Ember Moon tem que voltar ao NXT, e mesmo assim em seu retorno, o personagem acaba não indo para frente. E logo depois da Ember Moon ser demitida pela WWE, ela acaba por dar diversas entrevistas e declarações, dizendo que a WWE sexualizava seu personagem, dizendo que eram feitas reuniões onde era dito como ela deveria se vestir de forma sexual. Ironicamente, a personagem dela na All Elite Wrestling, que é onde ela está atualmente, tem roupas bem semelhantes nas quais ela estava na WWE. Trazendo mais uma dupla, bora falar do Soft, que no caso era a tag formada pelo Enzo Amore e o Big Cass. Essa dupla foi uma das duplas mais problemáticas da história da WWE. Para começar, que Enzo Amore vivia procurando brigas nos backstage, e sem contar às vezes que ele era extremamente arrogante com o funcionário da empresa. Não é à toa que quando o Enzo Amore apanhava em algum segmento, no geral o público comemorava, porque não aguentava ver ele falando nada. Todos queriam ver ele sempre de boca calada. Não é à toa que assim que Enzo Amore saiu da WWE, foi com um motivo que não era tão em si comprovado, que no caso foi uma acusação que ele teve na justiça, que na época não teve comprovação, mas que a WWE usou isso como desculpa para ele poder ser demitido, até porque a empresa não aguentava mais ele ali. E o Big Cass, mesma coisa, ele vivia arranjando problemas backstage, isso quando o Big Cass não aparecia bêbado nos backstage, quebrando coisas ou tratando mal funcionários. A confusão desses dois foi tanta, mas foi tanta, que o Enzo Amore, mesmo depois de ter saído da WWE, ele acabou por aparecer no pay-per-view do Survivor Series, no meio do público, só para arranjar confusão. Austin Aries também está aqui nessa lista. O Double A Austin Aries, que ficou muito conhecido principalmente pela sua passagem que ele teve na TNA, onde ele foi campeão mundial.
E quando ele estreou pela WWE, muita gente tinha um alto hype nele. Porém, Austin Aries teve uma curta passagem pelo NXT e já foi jogado para o main roster. Austin Aries foi colocado na divisão Cruiserweight. Decisão essa que muitos até criticaram. Na divisão Cruiserweight, muitos achavam que Austin Aries iria chegar no topo fácil. O campeão na época era Neville, que estava naquele grande reinado do título Cruiserweight. Você deve se lembrar muito bem que eu coloquei o Neville na minha primeira lista de nomes que saíram brigados com a WWE, lembram? Pois bem, o Austin Aries também foi um caso disso e teve relação com o Neville. É por isso que eu coloquei aqui o Austin Aries estrategicamente na segunda lista. Porque o Austin Aries, muitos achavam que ele chegaria no topo da divisão Cruiserweight fácil. Até porque ele era melhor praticamente do que todos ali. Porém, na rivalidade dele com o Neville, nos combates no geral, o Austin Aries perdeu todos. E daí o Austin Aries acabou por ter diversos problemas com a equipe criativa, porque ele via que o Neville estava muito abaixo dele, e ele sabia que ele tinha o potencial suficiente para vencer ele, que estava sempre muito acima, e ficava perdendo. E acabou por sair da companhia. Para fechar a lista principal, porque eu ainda vou fazer duas menções honrosas, eu vou trazer aqui o Big Guy Ryback. Ryback estreou na WWE com o personagem Skip Sheffield, que você deve lembrar muito bem, que era um dos membros da primeira formação do Nexus. Só que no Nexus ele não foi dos membros de mais destaque, apesar de que entre os membros ele é um dos mais overs. E daí mais adiante a WWE, depois de um tempo com ele no off, acaba por trazer ele de volta como Ryback. E o personagem inicialmente até pega o público começa a ficar gritando os bordões dele e tal, e querer ver ele como campeão. E chega aí para o Ryback rivalizar com o CM Punk pelo título de campeão mundial. Dessa forma começam os primeiros problemas. CM Punk reclama diversas vezes que Ryback anda lesionando ele bastante, que Ryback aplica os golpes com muita força, sempre com a intenção de machucar. Boatos também de que outros wrestlers criticavam Ryback, porém o mais forte de todos sempre foi o de CM Punk. Isso mais adiante que fizeram a heel turn de Ryback, que acabou derrubando muito o hype do personagem dele, e fez mais adiante que o Ryback fosse meio que enterrado pelo John Cena, podemos dizer assim. Não é à toa que anos depois o Ryback voltou para a Babyface, fez no reinado pelo cinturão do campeão intercontinental, mas foi um dos reinados mais esquecidos da história do cinturão. Não é à toa que poucos lembram que ele chegou a ser campeão desse título. E daí acabou por Ryback sair da WWE, e como se não bastasse, em seu último combate ele acaba por fazer o gesto do CM Punk, até porque o último combate do Ryback na WWE, que no caso foi o pay-per-view do Payback, foi justamente na cidade natal do CM Punk, Chicago. E ele, por fazer aquele debochezinho, acabou por imitar o gesto que o CM Punk fazia na entrada. E sem contar os diversos problemas de backstage que o Ryback via tendo, tratar mal funcionários e tal. Não é à toa que até hoje o Ryback anda alfinetando a WWE e sempre tentando rebaixar a empresa o máximo possível. E sem contar a declaração completamente babaca que ele fez aí recentemente a respeito da morte do Bray Wyatt. Fazendo uma menção honrosa, eu vou trazer o Drew McIntyre, porque o Drew McIntyre em sua primeira passagem na WWE estava sendo bucado para ser Mr. Money in the Bank na WrestleMania. Porém, depois de problemas da equipe criativa, a maleta acabou indo para Jack Swagger e depois Drew McIntyre virou tão jobber a ponto de fazer parte do 3MB. Anos depois ele acaba voltando para a WWE. Mas nessa primeira passagem ele saiu bem mal com a empresa. E a outra menção honrosa que eu gostaria de citar aqui é Ronda Rousey. Ronda Rousey recentemente soltou uma declaração a respeito da WWE não muito agradável, porque não é de agora que ela não estava muito bem nos backstage da empresa, que ela não estava com uma boa relação com a WWE. E após ela sair, ela solta uma declaração dizendo que a WWE não trata bem a divisão feminina, que ela queria coisas melhores e tal.